Olá, amante da biologia. Olá para você também que está desesperado, porque aquela prova está chegando e você não lembra do conteúdo ou você quer dar aquela revisada antes de fazer a prova. Seja muito bem-vindo ao canal Biologia com Augusto e nessa videoaula nós vamos falar sobre como foi a descoberta da célula. E se você é como eu, curioso por natureza, vai gostar então desse momento curioso. Você sabia que uma célula humana, ela pode chegar a ter cerca aí de 1000 vezes o tamanho de um vírus? Sim, isso mesmo. Uma célula humana, ela vai ter uma média aí de tamanho entre 10 até 50 micrômetros de diâmetro. O micrômetro, ele é uma unidade de tamanho pequena. Você pode pegar aí uma régua e você vai olhar 1 centímetro. Dentro de 1 centímetro apenas, cabem cerca aí de 10.000 micrômetros. Então, é muito pequeno. Mas o vírus, ele vai ser ainda menor. Por quê? Porque ele vai ter um tamanho aproximado entre 200 a 500 nanômetros de diâmetro. E se você pegar lá 1 centímetro em uma régua, pega lá a régua e faz a medição, tenta encaixar ali 1 milhão de pedacinhos, seria o equivalente ao tamanho do vírus. Cada 1 centímetro tem 1000 nanômetros de diâmetro. Então, essas estruturas são muito pequenas, os vírus. Só para você ter uma noção, se nós fôssemos comparar o tamanho de um vírus ao tamanho de uma bola de basquete, nós teríamos, então, a célula humana como se fosse o estádio do Maracanã. Então, é muito grande, realmente, a célula humana. E tem uma área dentro da biologia que estuda, então, a célula. Ela se chama citologia. A palavra citologia, ela vem, então, do grego, e a gente vai dividir ela em duas áreas. Por exemplo, a palavra citos significa célula, logos, estudo. Então, essa área realmente vai ser a disciplina que vai estudar a célula, célula animal, célula bacteriana, célula vegetal e todos os organismos que são feitos por célula. Por mais bagunçada que seja a sua vida, biologicamente nós sabemos que não é bagunçada assim. A célula é bastante organizada, ela é bastante sofisticada, ela é repleta de organelas que a gente vai conhecer dentro da área daí, da citologia. Quando que as células foram vistas pela primeira vez, será? A gente usa, e eu gosto muito de trabalhar da seguinte maneira: nós temos uma biologia antes do microscópio e a gente vai ter uma biologia depois do microscópio. Porque antes do microscópio, muita coisa era desconhecida. Nós não tínhamos informações a respeito do que estava presente, por exemplo, dentro do esperma masculino. Não dava para saber o que era quem era o responsável por executar o processo da reprodução humana. Não dava para se saber também do que era feito o sangue, qual era a sua composição, mas graças à invenção do microscópio, uma das invenções mais importantes da história, nós descobrimos então um universo misterioso que se revelou a nós através então desse famoso instrumento. E com as células não foi diferente. Graças ao microscópio, a gente vai ter então a invenção da célula. Tudo começa no final do século XVI, quando um pai e um filho, ambos holandeses, eles inventam, então, o primeiro microscópio. Foi no ano de 1591, o pai se chamava Hans, o filho se chamava Zacarias, e os dois tinham por sobrenome Jansen. E esses dois, então, foram responsáveis por inventar o primeiro microscópio. Ele tinha o formato aí de um bastão, tinha duas lentes, uma em cada
cada extremidade desse microscópio, né? Esse microscópio primordial, que quando você olha não lembra nem um pouco um microscópio atual, aquilo que vem na nossa mente, mas já dava para observar então coisas pequenas. Eles não utilizaram esse aparelho para finalidades científicas. Na verdade, quem foi utilizar esse aparelho pela primeira vez com um fim científico foi Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek, um sobrenome aí difícil de pronunciar, logo no começo da década de 60, não dá para ter uma certeza de qual foi o ano, ele então utilizou um microscópio que também é muito aí diferente de tudo aquilo que a gente pensa quando ouve falar em microscópio, mas ele foi o responsável então por observar pela primeira vez estruturas pequenas. Ele observou, quer ver um exemplo? Muitos protozoários numa gota de água. Então ele já fez observações ali de paramécios, de amebas, criaturas que ele chamou de micróbios. Ele também observou as hemácias do sangue. Ele observou também os espermatozoides dentro do esperma. Então ele começou a fazer visualizações do universo microscópico. Como que funcionava esse aparelho, esse instrumento óptico do Anthony? Ele fez o seguinte, ele acoplou duas chapas de cobre uma à outra. Ele, ao mesmo tempo, fez um pequeno furinho ali no centro, na região mais superior desse microscópio. E nessa região, então, ele colocou uma pequena lente, uma lente circular. Atrás de uma das chapas ali de cobre, havia então um parafuso. E na ponta desse parafuso era possível você pingar ali algumas amostras, uma gotícula de água, uma gotinha de sangue, e aí ele começou a ver então os materiais biológicos. Como a gente pode ver nessa imagem, onde você tem ali o olho humano observando então através da lente, uma lente circular, e é possível ter uma ampliação da imagem, inclusive com parafuso esse parafuso então permitia a regulagem aí da imagem que era visualizada. Então, esse foi o responsável aí por fazer as primeiras observações científicas. Mas quem de fato foi determinar aí a visualização de células pela primeira vez foi um cara que se chamava Robert Hooke, bem próximo da descoberta do Anthony van Leeuwenhoek. O que o Hulk fez, né? Hulk não é o jogador, também não é o Hulk Vingador lá da Marvel, mas nós estamos falando do Robert Hooke, com inclusive sobrenome diferente, H-O-O-K-E. Em 1665, ele pegou então uma amostra, ele raspou ali a folha de uma árvore chamada cortiça, que nós utilizamos partes da madeira dela, principalmente da região da casca, para fazer aquelas rolhas para tampar as nossas garrafas, como, por exemplo, a garrafa de vinho. E ele fez, então, a primeira observação. Ele colocou, então, essa amostra no microscópio e ele observou que dentro da folha existia um monte de espaços vazios, microscópicos. E a cada um desses espaços vazios, ele deu, então, o nome de cela, e que está no latim, claro, e que até hoje nós utilizamos como sendo célula. Então, ele foi o responsável por fazer essa visualização. Esse foi o desenho que ele reproduziu, e agora com a tecnologia avançando, com os microscópios aí chegando a grandes avanços, nós temos então o que provavelmente ele viu. Ele viu esse monte aí de camarazinhas dentro da folha da cortiça, e ele foi o responsável então por determinar que os seres vivos eram formados aí por células. Claro, muitos outros pesquisadores começaram então a observação de outros seres vivos, como fungos, animais, outros vegetais, até mesmo bactérias, e perceberam que todos eles eram feitos por células, que é o tema da nossa próxima aula, que vai ser aí, será que todos os seres que existem são formados por células? Mas obrigado aí pela tua participação, pelo teu envolvimento nessa aula.
Eu desejo a você, então, bom estudo e uma boa prova. É isso aí. Deixa aqui no teu comentário se essa aula contribuiu, se essa aula ajudou. E não esquece aí de me seguir lá na minha rede social, Augusto Biologia. Valeu, um forte abraço, meu querido, minha querida. Estamos juntos. Tchau.